Leila aprendera que algumas mudanças acontecem tão lentamente que parecem não se mover. E, quando vem o fato histórico que traz a ruptura, ele é revolucionário e feroz. Esse é um trecho do livro Amiga com Piscina, finalista, um dos 5 finalistas do Prêmio Kindle Vozes Negras. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Se Convida. O Se Convida conta com a parceria e o apoio da Som Legal Mulher Preta, da Livraria Casa da Árvore, do Sesc Tijuca, onde estamos gravando mais um episódio. A gravação é aberta ao público e acontece toda segunda, terça-feira de cada mês. Então, esperamos contar com a presença de todos vocês aqui para assistir essa conversa em primeira mão e ao vivo com os nossos convidados. Bom, nossa convidada de hoje é a autora do livro, desse trechinho que eu acabei de ler, Amiga com Piscina. Ela é uma das 5 finalistas, é isso mesmo, uma das 5, vou repetir isso muitas vezes aqui, finalistas do Prêmio Kindle Vozes Negras. E o vencedor desse prêmio, além de ter seu romance publicado pela Companhia das Letras, vai receber R$ 35 mil em dinheiro. Não peçam Pix para ela. Falaremos mais disso adiante. Daiana de Souza é escritora, roteirista e professora de história. Daiana constrói histórias que transitam entre drama e verdade, criando personagens marcantes e potentes. De Macaé, interior do Rio de Janeiro, conecta-se com o mundo pela literatura e pelo audiovisual. Apaixonada pelo mar e pelas palavras, vê na escrita um instrumento de memória e transformação. É também autora do infantil Jornal dos Tigres, da editora Malê, e como vencedora do Prêmio Rio de Contos, publicou o texto Fogo nos Macacos, que em 2025 foi adaptado para um curta-metragem de mesmo nome. Muito bem-vinda, Daiana. Estamos muito, mas muito felizes de receber você aqui para sua primeira entrevista como finalista. É muita honra nos Se Convida receber você aqui em primeira mão para falar, especialmente do Amiga com Piscina, né, que te faz fazer uma trajetória muito diferente e especial até chegar aqui do jeito que você chega hoje como uma das 5 finalistas do Prêmio Kindle Vozes Negras. Sim. Então, no último episódio do Se Convida, o Volpe estava aqui, né, e ele disse pra gente que ele não recomenda que ninguém faça o que ele fez quando decidiu que queria ser escritor. Tascou o crachá na mesa, foi embora e disse, não quero mais saber de publicidade, você é escritor, e não pensou em nada. Você, ao contrário, né, fez todo um planejamento para participar desse concurso. Então, eu queria que você contasse para a gente, lembrasse, né, qual foi o primeiro passo para chegar a essa longa jornada. Essa do Amiga com Piscina mesmo, Isso. Não dos outros, né? Primeiro, eu quero agradecer muito por estar aqui no Se Convida, um programa que eu assisto. Então, é uma delícia estar aqui podendo falar com vocês, com Simone Mota. Estou muito contente com esse convite. Amiga com Piscina é uma história que está na minha cabeça há mais ou menos aí 6 anos, né? Aconteceu comigo a perda de uma pessoa muito querida, muito jovem, que eu havia conhecido no ensino médio e que estava na minha vida desde sempre. E aquilo mexeu muito comigo. Foi muito difícil entender mesmo, né? Por que aquilo tinha acontecido. Foram muitos meses em negação, e a escrita, para mim, é esse lugar também terapêutico, né? É esse lugar onde eu consigo colocar as minhas ideias mais organizadas, eu consigo me entender melhor, muitas vezes escrevendo um diálogo comigo mesma, tendo papel como intermediário, né? Fazendo papel de divã. É isso aí. Então, desde que eu soube, né, eu não pude estar presente, eu escrevi desabafos, cartas, devaneios, enfim, eu desabafei mesmo. Em 2021, eu já tinha uns 3 textos sobre isso, assim, uma tentativa de conto, uma carta, um desabafo, e aí apareceu um laboratório de argumentos de longa-metragem.
E aí eu, revirando as minhas ideias, os meus textos, eu pensei, será que eu tenho alguma história para tentar esse concurso? E aí eu lembrei dessa história. Já pensava nesse título desde o início, foi esse título, Amiga com Piscina. E aí eu falei, vou tentar. E aí 2021 foi a primeira vez que eu levantei os principais pontos que haveriam nessa história e, obviamente, não consegui lidar com eles, né? Então eu consegui escrever ali um arquivo de umas 5 páginas. Então você não chegou a mandar o argumento? Não, mandei. Escrevi umas 5 páginas com início, meio e fim de como seria essa história, mas eu não achei que estava bom, eu achei que tinha que ser um pouco maior, e aí eu desisti, parei. Nisso, eu estava escrevendo os meus textos que saíram em coletâneas, né? O Respirar, a Emergência é Essa, que você organizou junto com a Simone Rico, o próprio Fogo nos Macacos, né, para o Rio de Contos. E aí eu estava com essa história na cabeça também, mas pensando que esse texto ele tinha fôlego para muito mais que um conto, né? Que ele era um texto longo, um texto grande. Foi a primeira vez que eu flertei mesmo com a história de amadurecimento, né? Com romance de amadurecimento. Eu achei que era uma história que devia vir desde a adolescência até a vida adulta. E então eu guardei aquilo. Foi um momento também difícil de pandemia, eu tinha tido um filho, enfim, muitas coisas aconteceram. Eu voltei também para o processo terapêutico, né? Procurei um psicólogo, uma psicóloga, né? E fui tratando ali dessa perda e fui escrevendo várias cartas no processo. Então, em 2022, eu resolvi que eu precisava escrever essa história, porque essa história se comunicava com muito mais gente. Essa história era uma história de amizade, era uma história de crescimento mesmo, de ascensão social. Então eu achava que era uma história que podia atrair um número grande de pessoas interessadas. Então eu encontrei o Stefano Volpi. Eu ia te perguntar isso, porque Sim. você começa falando da escrita como uma terapia, Sim. e aí você deixa a escrita como terapia, arruma uma terapeuta, e a escrita vai ganhando forma, né? Corpo, sim. Mas escrever foi vendido para a gente como um processo solitário, né? Sobre um processo que a gente faz sozinho, imerso. E nem sempre precisa ser assim, nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa, né, de um empurrão, né? para que isso saia, né? Às vezes eu acho que as pessoas elas têm uma ideia do que seria um escritor, uma escritora. Sim. Né? E essa ideia tem muito a ver com aquela... Eu fiz história, né? E também existia essa ideia do historiador. Quem seria o historiador? Seria essa pessoa encastelada ali, ela com o nariz metido nas fontes escritas, nas fontes escritas deteriorando, né? Da Idade Média, da Idade Antiga, no máximo do Brasil colônia. Às vezes eu acho que existe essa ideia também do escritor, de que se ele pede ajuda, é como se o que ele estivesse escrevendo tivesse menos valor, sabe? Sim. E eu não acredito nisso. Eu acho, como as minhas primeiras escritas elas acabaram sendo para o audiovisual, que é algo muito coletivo, então para mim essa troca com outras pessoas, receber comentários, receber críticas, né? Falar da estrutura, para mim tudo isso é importante no processo de escrita e não é um demérito, né? Eu não vejo como um demérito do artista ele aliar a técnica com a inspiração, com o repertório, com o auxílio de outras pessoas que possam ler o seu texto e dar notas. Eu acho que eu trabalho melhor no coletivo. Não quer dizer que não tenha momentos que a gente precise ficar sozinho com o nosso computador, né? Mas eu não vejo um problema nisso. Então eu encontrei o Volpi, não conheci o Volpi pessoalmente, conheci o Volpi pelos livros e pela escrita dele na internet. A gente tinha visto o mesmo filme na Netflix sobre vinho, que era o Nota de Rebeldia. Nota de Rebeldia, e ele tinha lançado na época um site com resenhas de filmes de protagonismo negro. E eu vejo o filme e fico procurando quem falou sobre o filme. Achei esse site, vi a resenha, concordei super com a resenha, deixei um comentário. Só que meu marido já era fã do Volpi, conhecia as obras, então já seguia o Volpi.
E aí eu vi que ele fez um print do meu comentário e colocou nos stories. E eu falei, oi, Bob, fui eu que fiz esse comentário e tal. Enfim, a gente começou uma relação pela internet ali. E num evento do audiovisual eu o conheci pessoalmente e a gente ficou conversando, trocando ideia. E aí ele falou, eu estou pensando em abrir uma mentoria para pessoas que querem, né, esse apoio, essa troca semanal para escrever seu romance. Eu falei, olha, já estou aqui, a primeira, então, sou eu. Assim que você abrir, eu vou entrar. No final de 2022, ele abriu essa mentoria, no meio de 2022, ele abriu essa mentoria, eu fui fazer, e aí o livro encontrou a forma, começou a ser escrito. Quando é algo que mexe muito com você, que também parte de algo pessoal, é difícil traçar essas linhas entre o que é ficção, o que é pessoal, o que você quer contar, qual é aquela premissa que você quer que apareça o tempo todo. Sim. Então, conversar com alguém semanalmente, eu acho que é primordial. E nesse meio tempo, eu também assistia a série da Micaela Coel, I May Destroy You. E nessa série, ela ganhou o Emmy, né, pelo roteiro dessa série. E no discurso dela do Emmy, ela falou: escrevam sobre aquilo que mexe com vocês, que não tenha medo de escrever sobre aquilo que às vezes é o mais dolorido. É aí que estão as melhores histórias e aquelas que vão se comunicar com mais pessoas. E desde que eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, você me conhece? Você veio na minha casa? Você invadiu meu computador? Não é possível? E fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei pensando muito sobre isso, fiquei pensando sobre o que eu gostava de ler, né? Fiquei pensando o quanto é importante para mim me emocionar com as histórias. Eu amo quando eu assisto um filme e choro, quando eu leio um livro e choro, eu amo, para mim. É uma das maiores formas de empatia, né? Eu acabei, amiga, com Piscina, em lágrimas, e eu já conhecia a história antes de ler. Desde o início. Domingo, não precisou um fantástico para eu chorar. Eu chorei terminando Amiga com Piscina, assim, uma história que eu já sabia, que eu já tinha lido vários trechos. E mesmo assim eu me acabei. Isso é uma mágica da literatura, o poder das histórias. É impressionante, né? Como a gente pode ouvir 10 histórias sobre a mesma coisa e cada uma vai nos emocionar, cada jeito de contar vai nos emocionar de uma forma diferente. É isso, é o melhor retorno, é o retorno que eu gosto de ouvir. Tem alguns que falam assim, vim pra praia para ler o final e fiquei chorando na praia, chorei no transporte público, adoro, é o melhor retorno que eu tenho. Já que a gente... Mas só terminando aí essa cronologia, né? E aí a gente escreveu, o livro é dividido em 3 partes, né? A gente escreveu 2 partes durante a mentoria de 6 meses e pensou toda a estrutura e toda a história do livro. E aí acabou a mentoria e ele falou assim, Dayana, vamos aqui mais um mês para você terminar? Eu falei, mas Natal, Ano Novo, férias, não sei, mas fica tranquilo, só fala, agora já escrevi quase tudo, falta 30%. Vai dar bom. E eu fiquei 2023 inteiro ali, tentando voltar, escrevendo muito pouco, não gostando, né? Se fosse em papel, era aquele momento de amassar e jogar no lixo. Mas como é no Word, no máximo você troca o arquivo. Fiquei bastante tempo ali remoendo. 2024, eu coloquei na minha cabeça que o ano não podia acabar sem eu terminar esse livro. E aí, em 2024, em dezembro, faltava ali uns 4 capítulos, e são 31. E aí, em janeiro, dia 12 de janeiro, eu falei, agora chega. E aí eu fui até 5 horas da manhã, escrevendo ali as últimas páginas. E quando acabou, eu queria muito tomar um banho de mar, mas não tive coragem de madrugada sozinha. Aí dormi, aí fui meio-dia, foi maravilhoso. E aí, 3, 4 dias depois, saiu o edital do Prêmio Kindle Vozes Negras. E aí eu falei, é isso. Tinha que ser desse jeito. Tinha que ser desse jeito. E aí foi a loucura de revisar, achar alguém para fazer essa revisão ortográfica, renovar minha parceria com a Rai, né? Para ela fazer a ilustração da capa. Mas antes de você falar desse processo todo, que vai te levar a finalista desse prêmio, vamos falar um pouco da história, assim, né? Você deu as pistas aí,
se chama Amiga com Piscina, mas você traz o mar. Sim. E, assim, uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Eu morei em Macaé por quase 10 anos e fiquei pensando por que você manteve, né? Macaé, que é uma cidade que todo mundo conhece como capital do petróleo, ninguém associa Macaé aos seus moradores originais, por assim dizer, né? Os seus moradores raízes, né? Todo mundo sempre olha para esse lugar como um lugar de todo mundo, né? Uhum. E você manteve a sua cidade como cenário. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que para mim foi lindo, porque passear por esses lugares que a gente conhece, né, torna tudo ainda mais especial, né? Eu pensei muito sobre isso, se essa história deveria se passar em Macaé, se ela podia passar no Rio de Janeiro, se eu podia levar ela para um outro lugar, porque o importante na história era ter uma praia, era ter universidades federais um pouco distantes, era ter uma escola técnica, basicamente era isso que era necessário Tem na milhões história. de lugares no E isso mundo que tem no Brasil inteiro e em vários outros lugares, né? Aqui é uma escola técnica, na verdade, mas qualquer escola que tivesse concurso, que misturasse pessoas, né, de diversas origens. Mas eu acho que a gente escreve melhor quando a gente sabe bastante sobre o que a gente está escrevendo. E quantas vezes eu li histórias que se passam na Irlanda, nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, não é nem em Nova York, Los Angeles, no interior dos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. Sim. Por que eu não poderia escrever sobre o meu quintal, sabe? Por que eu não poderia escrever sobre a praia que eu vou, que eu levo meu filho? Enfim, eu acho e acredito ainda fortemente nisso, que uma boa história ela vai se conectar com pessoas independente de onde elas passem. Então, eu achei que o melhor lugar para contar essa história era a minha cidade, era Macaé, né? Se eu sei sobre a Universidade de Trinity, na Irlanda, por que eu guardo essa informação na minha cabeça? Porque eu li um livro que fala sobre isso. Porque outras pessoas não podem saber sobre a Escola Técnica de Macaé, sobre a Praia dos Cavaleiros, sobre o bairro da Cancela Preta, o bairro do Campo do Oeste, a Praia de Hollywood. Elas também podem saber sobre essas coisas, guardar essas informações. Então, eu achei que não fazia sentido deslocar né, o cenário dessa história. Por isso a história se passa lá. Mas vamos lá. O que é essa história, né? A amiga com Piscina é basicamente a história de duas amigas, Leila e Marina. A Leila é uma menina que vem de uma família humilde, né? Ela é filha de mãe solo, mora numa kitnet, é uma moça negra. Ela vai para essa escola onde há uma seleção, né, para as pessoas entrarem. Ela vem de escola estadual, mas consegue entrar nessa escola, e lá tem um mundo de pessoas diferentes da cidade. E ela conhece Marina, que é uma menina rica, uma menina mais privilegiada, uma menina branca, né? E ela mora numa casa enorme com uma piscina. Por fragilidades mesmo da adolescência, né, vulnerabilidades, as duas acabam se encontrando ainda na primeira semana de aula no banheiro da escola, um banheiro escondido, porque é uma escola muito grande para as outras escolas que a cidade tem, e aí havia vários esconderijos, elas se encontram nesse esconderijo e acabam tendo um momento ali onde elas trocam segredos e passam a confiar uma na outra. E essa confiança e essa amizade, né, de pessoas de mundos tão diversos, né, de mundos tão opostos, acaba seguindo aí ao longo da vida das duas, né? Então, uma história que passa pelo período do ensino médio, vai para aquela discussão da universidade ou mercado de trabalho, passa por essas dificuldades, né, de se manter na Universidade Federal, fora da sua cidade, num momento, né? A história não se passa agora, a história se passa nos anos 2000, então é antes da lei de cotas, é antes das leis de permanência dos estudantes, né, dos incentivos para a permanência dos estudantes periféricos e mais pobres e negros na universidade. Então, fala sobre esses perrengues, né, essas dificuldades, e retoma esse caminho dela para quem ela realmente quer ser. No início da história, a Leila é um pouco perdida, ela não sabe o que ela gostaria de fazer, ela não vê tantas janelas, tantas portas para abrir, caminhos para trilhar.
E a Marina se reconhece nela nisso também, porque para ela é o contrário, todo mundo meio já tem uma ideia do que ela deveria ser. Então as duas vão buscando esse lugar no mundo, né? E elas encontram juntas, de certa forma. Então é principalmente um livro sobre amizade feminina, mas alguns outros temas foram surgindo, foram se colocando ali na escrita. Esse que eu acho que é o mote principal da história, que é a amizade dessas duas mulheres, né? Adolescentes, depois mulheres, de lugares tão diferentes, mas que por mais que isso apareça na narrativa, você constrói 2 arcos para essas duas personagens que se cruzam em muitos momentos por questões comuns, né? Que eu acho que é isso que vai tornando possível essa amizade ao longo da história. Como que foi, né, essa construção de 2 personagens tão diferentes, de universos tão diferentes, mas que você o tempo inteiro gera, não sei se você fez isso propositalmente, bem estruturadinho, mas a sensação que dá é essa, o tempo inteiro tem uma interseção ali no arco das duas, que diz dessa amizade que elas conseguem sustentar por tanto tempo. Macaé, voltando um pouco ao cenário, né? Macaé é uma cidade onde realmente você anda na rua, desde jovem, né? Eu andava na rua e escutava pessoas falando espanhol, falando inglês, escutava as pessoas reclamando, que não tem nada para fazer, essa cidade não tem nada, eu estou aqui só porque eu tenho que trabalhar, vim para cá obrigado, enfim. E eu nasci ali, eu cresci ali, a minha família também. Na rua onde eu cresci, né, no Campo do Oeste, ninguém tinha feito faculdade, por exemplo. Ninguém, nenhum dos adultos ali tinha passado pelo ensino superior, né? Eu sentia muita vontade de contar histórias que falassem sobre pessoas periféricas mesmo, porque eu acho que muitas vezes a gente acha que certas coisas são naturais. Sim. E não são, né? Então, para mim era muito importante falar da vida acontecendo, sabe? Falar desses encontros e desencontros que a gente tem ao longo da nossa vida, que empurram a gente para frente ou mantém a gente no mesmo lugar, ou traz assim momentos que a gente nem sabe de onde veio, sabe? E eu acho que Leila e Marina me permitiram fazer isso muito bem. Então, durante o ensino médio, elas acabam se reunindo muito para fazer os trabalhos da escola, né, para ir no cinema, para se divertir. Mais tarde, no momento da universidade, a Marina ela passa de primeira no que ela quer e na universidade que ela quer. A Leila não, a Leila fica para trás, né? E aí, nesse momento, eu pensava, como que eu vou juntar elas duas de novo, né? E aí é isso, é a vida acontecendo, né? Mesmo a pessoa que mora longe, ela volta para visitar os pais. Então, elas se encontravam. Aí isso gerava motivo para reunir os amigos e para saber um do outro o que estava acontecendo. E isso mesmo já trazia conflitos, já trazia questões, as mudanças, né? A adolescência é um momento onde é muito importante, muito intenso. Parece que sua vida está acabando, seu mundo está desmoronando, que aquele amor vai ser o único amor da sua vida, que aquela amizade é a maior amizade da sua vida e você nunca vai ter um elo assim com ninguém. Então, essas emoções intensas, né? Elas faziam também esses personagens quererem o tempo todo estarem juntos. Mais tarde são aqueles eventos assim que a gente vê em amizades, né, em relacionamentos de afeto assim longos. Antes as pessoas se viam todos os dias. Agora as pessoas se veem 3, 4 vezes por ano. Uma visita a outra em casa, ou tem um grande evento do trabalho de alguém, ou um momento de reconhecimento que todo mundo se reúne. Sim. Então, foram as dificuldades, né? As dificuldades de doenças, problemas com os pais, grandes momentos de dúvida na vida, do que fazer, acaba aproximando essas pessoas que têm um laço, uma intimidade que é de muitos anos. Então, a vida foi acontecendo e foi a vida no papel. Foi acontecendo e juntando essas personagens ao longo do livro, porque elas também não se deixavam afastar, né? E todas as vezes que elas se reconectam, era como se o tempo não tivesse passado, porque o elo que as unia já era muito forte. Sim. Então, a primeira parte mesmo do livro, ela é toda durante o ensino médio das meninas.
E eu acho isso muito importante, porque ali naquele convívio diário que você consegue criar essa intimidade, que você tem conversas muito longas, né, que você fica com as pessoas de 8 às 5, vai para casa, toma um banho e sai para ver as mesmas pessoas à noite. Então, isso unia, né, juntava os personagens. Você disse duas coisas importantes aí sobre a dificuldade que as pessoas têm de enxergar o que elas naturalizam, né? Sim. E também falou sobre a intensidade da adolescência. Então tem um outro personagem que a gente está falando de um romance de formação, sim, né, para o público jovem e adulto, e você traz questões muito importantes para esse público, né, e pouco discutidas. Uma delas é essa paixão avassaladora da adolescência, que parece que o mundo vai acabar, e o mundo não acaba, e a Leila tem uma força muito interessante, né, na narrativa dela, que ela está apaixonada pelo namorado, mas ela não se deixa levar somente pelo que ela sente por ele, né? Como que você construiu essa relação dos dois de uma maneira muito intensa, adolescente, e de repente com um amadurecimento inesperado de uma das personagens que faz tudo mudar, né? Sim. Eu trabalho com jovens até hoje, né? Eu sou professora de história, trabalho numa escola de ensino médio, e a gente, os professores, a gente está constantemente sabendo quem está namorando com quem terminou com quem, e muitas vezes os próprios alunos querem conversar com a gente, querem se abrir com alguém, aí contam coisas, enfim. E todo mundo foi adolescente, sabe a loucura que é. Então, eu acho que a Leila, na primeira parte do livro, ela não sabe quem ela é, de fato. Então, ela está muito tempo ali buscando entender, primeiro, achar caminhos, porque ela não achava caminhos, né? Então, a primeira coisa que a Leila tem que fazer é buscar essas oportunidades. Então, ela vai entendendo que ela tem algumas oportunidades. Ela se apaixona pela história, né, pela profissão de professor de história, com o professor de história dela da escola, o Vicente, e ao mesmo tempo ela está ali para fazer um curso técnico, para ir trabalhar na área que todo mundo trabalha naquela cidade, que é o petróleo. Então, ela está ali nesse meio, ela descobriu que ela gosta muito de história, o professor conversou com ela sobre como isso acontece, como você se profissionaliza, e ao mesmo tempo ela e vários dos amigos, principalmente os amigos que são de classes populares, estão ali envolvidos no curso técnico e pensando quando vai ser a próxima prova da Petrobras. E nesse meio que ela está tentando descobrir quem ela tem um namorado que ela ama, periférico como ela, que passa pelas mesmas questões. Ele ter os pais juntos, ele ter mais irmãos, então ele tem a família muito maior do que a da Leila, mas eles têm os mesmos perrengues, né, das classes populares, então as mesmas dificuldades, inclusive dificuldades nas disciplinas da escola, né? Eles têm uma dificuldade enorme ali com física, né? Com química, com matemática. Eles se ajudam. Então, isso acaba também trazendo um elo para eles. Só que, como eles se apaixonam, casar jovem é uma possibilidade, como a gente vê em diversas famílias dos grupos populares, das periferias. Não só porque, às vezes, os casais engravidam, às vezes não. Às vezes, casar é poder sair de casa, é juntar renda com alguém para sair de casa, para ter uma situação de vida um pouco mais privada, né? Sair de uma casa com muita gente, ir para uma casa com menos gente, e juntar renda para isso, porque sozinho é impossível pagar um aluguel, é impossível comprar uma casa. Então, a Leila e o Matheus, eles se batem nessas questões, além de todas aquelas outras do namoro adolescente. Primeiro beijo, a primeira vez, contar histórias para os pais, né, que não é bem assim, apresentar a sogra, conhecer os sogros, tudo isso, né, acontece. E a Marina, ela já tem 2 irmãos que passaram pela mesma escola, que fizeram faculdade. Os pais têm um apartamento na cidade do Rio para os filhos ficarem para fazer a faculdade, né? Então, fazer faculdade era o caminho natural para a Marina, era o caminho que todo mundo achava que ela ia trilhar. Então, quando a Leila fala que também pensa nisso, a Marina dá muito apoio.
né? Só que como a Leila ela ainda está se descobrindo, ela tem esses dois astros assim na vida dela muito fortes, orbitando ali, puxando ela para um lado ou para o outro, Sim. de acordo com o que eles desejam, e não necessariamente de acordo com o que ela deseja. E descobrir o que ela deseja é uma parte grande assim do livro, né? Falando mais da Leila, né, você traz uma personagem negra que não está posta a história dela pela negritude dela, mas a gente vê tudo que ela atravessa pela negritude. Talvez seja um pouco difícil de entender o que eu estou falando, mas acho que você que escreveu e quem já leu também entenda, que é olhar para essa mulher a partir até de um reconhecimento e de uma jornada que ela faz com a sua própria negritude, Sim. mas sem pautar toda a sua história nisso. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas do livro, também é isso, sabe? De você ter uma personagem que é, sim, uma menina negra, que é, sim, uma menina periférica, mas que não está ditando a sua jornada por isso, né? As coisas que a atravessam é que podem conduzir a jornada dela em função disso, mas não é sobre ela, né? E nesse processo, quando ela entra para a faculdade, ela vai se transformando muito. Eu queria que você falasse um pouco dessa transformação da Leila, que eu acho que é muito importante, também comentasse se você acha que ainda hoje, para as meninas negras, especialmente as meninas negras de periferia, esse processo ainda é, eu diria, tardio, que às vezes acontece só na fase adulta, às vezes acontece como foi com a Leila, só quando entra num outro ambiente, como um ambiente universitário. Tinha uma cena que eu vivi na minha escola que antes de ter esse livro eu já queria colocar isso em alguma coisa que eu escrevesse, que foi ali no primeiro ano de cotas da UERJ, 2003, primeiro processo seletivo que a UERJ deixou cotas para pessoas negras, pretas e pardas. O envelope, né, para quem não é 30 a mais, não existia nem um vestibular unificado. Então, para cada universidade que você ia prestar a prova, você tinha que fazer uma inscrição e ela tinha um processo seletivo diferente. Sim. E você pagava e pegava esse caderno, né, esse envelope que tinha os cadernos que explicavam isso no correio. Então, na minha escola, algumas pessoas já tinham pego o envelope da UERJ e um rapaz branco estava debatendo que a UERJ enviou naquele ano no envelope pardo para as pessoas colocarem o braço e saber quem ia poder participar da cota ou não. E quando eu vi aquilo com 16 para 17 anos, eu não tive resposta, eu não sabia falar sobre aquilo. Eu não sabia o que responder, não sabia o que pensar, não sabia o que passou na cabeça dele para aquilo. Não era uma pessoa próxima, mas também não era uma pessoa que eu desgostasse. E acho que aquela foi a primeira vez que, politicamente, eu pensei como essas questões precisavam ser mais trabalhadas na escola. De 2003, que inclusive é um ano super importante, Sim. que é o ano da aprovação da Lei 10.639, que obriga as escolas, todas as escolas de todo o país, a lecionarem, né, nas disciplinas de História, Arte, Literaturas, sobre a história do negro no Brasil e sobre as histórias da África. Então, para mim, enquanto professora, e para mim, enquanto pessoa negra, era muito importante falar sobre tudo isso, porque naquele momento não se debatia isso. E mais tarde, quando eu fiz faculdade, que foi de 2005 a 2008, foi outro momento ainda pior, porque foi a discussão, a UERJ e a UNB já tinham resultados muito positivos com as cotas, e aí o Ministério da Educação começou a estudar uma forma de levar uma lei nacional, que foi uma lei aprovada em 2012, onde todas as universidades, todas as instituições federais de educação tivessem cotas, né, para alunos negros e pardos. E no final dessa discussão, quando a lei foi aprovada, ela ampliou muito mais isso, porque ela trouxe cotas para negros, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas que recebiam um valor per capita mais baixo, né, de renda. E a escola pública. Então, foi quando a gente passou a ter 50% das vagas das universidades para alunos de escola pública e as outras para ampla concorrência.
E de lá para cá, a gente mais do que duplicou esse número de vagas, né? O número de vagas totais. Então, não se perde nada nesse processo. Pelo contrário, é um processo de ganha-ganha. Ganhou a população, ganhou o país, porque debateu mais, pensou mais, se aprofundou mais, mudou, né? Então, hoje, quando eu vejo as minhas alunas negras na escola pública falarem, eu adoro quando eu estou de trança, mas eu também adoro quando eu estou com meu cabelo natural, a falarem, professora, meu sonho é viajar, ainda não sei o que eu quero fazer de faculdade, mas meu sonho é viajar. Então, quando eu escuto essas coisas, eu entendo que a gente avançou, Sim. sabe? Mesmo que a gente ainda tenha questões e obstáculos, mas avançamos. Então, para mim, é como Neuza Santos diz, né? A gente vai se tornando negro, a gente vai entendendo que a gente é negro. E isso não precisa ser sempre pelo trauma, pela dor. Sim. Isso pode ser de forma positiva, pela valorização da negritude. Então, o que eu queria que ficasse muito claro, muito claro, o que eu queria que ficasse muito entendido nesse livro é que essa consciência racial, ela não afasta essa pessoa negra das pessoas brancas. A mãe da Leila é uma mulher branca, Sim. a Cileia. Ela não faz essa pessoa se tornar uma pessoa ressentida, né, uma pessoa raivosa, mas ela faz com que essa pessoa perceba questões que antes ela não via. E isso faz toda a diferença. Sim. Então, a personagem da Leila está nesse momento. Eu coloquei isso que eu falei que aconteceu realmente no livro. Ela não vai para a UERJ, ela vai para outra faculdade. E quando ela chega na faculdade, ela se impressiona muito, porque ela não tem professores negros na faculdade. Sim. Mas ela vai entendendo a partir do estudo e a partir da cultura, né? A partir da leitura, a partir do momento que ela frequenta museus, que ela vai no cinema da universidade, que é mais barato, que tem um dia mais barato para os estudantes. Então, a partir da convivência mesmo com pessoas de diversos lugares, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, né, ela vai percebendo a diversidade que existe daqueles corpos universitários, daquelas pessoas, e ela vai se entendendo, né, ela vai se constituindo. Então, se no início ela vai ler um livro que vai falar das visões da liberdade entre os escravizados brasileiros no século XIX, escrito por um professor branco da Unicamp, quando ela está terminando a faculdade, ela já começa a ler sobre esses mesmos assuntos, mas do ponto de vista de historiadores baianos, negros, que vão fazer isso de um outro jeito, porque as perguntas que os historiadores fazem têm a ver também com o repertório que eles têm, com a vida que eles vivem. Então, se você não tem historiadores negros, a gente não vai ter textos que tragam sobre os sonhos e as formas de sobrevivência dessas pessoas, por exemplo. A gente vai ter textos que vão trazer muito sobre a questão econômica, sobre a questão quantitativa e não sobre essa questão mais humana. Eu queria muito isso, que a personagem da Leila ela fosse humana, que ela errasse, que ela acertasse, que ela tivesse sonhos, que ela tentasse coisas que ela não conseguisse e que ela sempre pensasse, mas e se eu fosse por aqui? E se eu fosse por aqui? Porque isso é muito humano. Foi por aí. Mas o que eu acho legal também, uma outra coisa que é super importante na narrativa, especialmente na narrativa que se pensa para o público jovem, são as referências, né? Sim. Jefferson Tenório faz muito isso nas narrativas dele, e você também faz isso no Amiga com Piscina. A Leila acessa lugares, textos, historiadores, romances, exposições, e vai mostrando para a gente esse outro lugar da história que muita gente ainda desconhece, né? Eu queria saber como que foi a sua seleção, né? Por que você escolheu a Redenção de Cão, o Defeito de Cor, né? O Sidney como historiador? Porque é difícil a gente que vai se apropriando de tantas pessoas boas, né? Sim. Fazer uma listinha pequena para colocar ali, e mais do que isso, se é uma lista quase que de primeiros caminhos, olha aqui, né? E batendo ainda para essas coisas estarem presentes nos anos 2000. Sim. Exato. Defeito de Cor, para mim, é um dos livros mais importantes e um dos livros que mais mexeram comigo emocionalmente, né? Então, eu já li 2 vezes, quero ler mais uma. É um livro que eu acho que faz isso também. A Kendé é muito humana. Sim. A Kendé ama, ela odeia, ela erra,
ela toma decisões impulsivas, ela toma decisões muito pensadas, então é uma personagem que eu admiro muito e é uma narrativa longuíssima, né? Um épico. Sim. Então não tem como esse livro não passar, não ser referência para as mulheres negras. Então, depois de tudo que ela passou, eu acho bonito ela levar esse livro com ela, né, na história. Sim. A parte do Sidney Chalub, da Vlamir Albuquerque, né, o Walter Fraga, esses historiadores, eu já busquei ali a partir do que eu li, não só durante a faculdade, mas depois também, e são historiadores, o Sidney Chalub é professor da Unicamp, é um professor branco, mas ele e outros historiadores também da mesma instituição, eles abriram caminho, e outros, né, também de outras instituições, eles abriram caminho para uma história da escravidão que não pensasse só a estrutura econômica da escravidão, mas que pensasse as pessoas humanas que ali muitas vezes eram tratadas como peças, objetos, mas que eram pessoas humanas negadas na sua humanidade. Então, esses profissionais, eles abriram caminho para uma outra forma de olhar essa história. E mais tarde, antes das cotas, mas principalmente depois das cotas, a gente já conseguiu ter profissionais negros avançando ainda mais e trazendo outras questões, né, sobre esse mesmo período histórico. Então, como a personagem faz faculdade de História, para mim era importante mostrar essa diferença, essas placas tectônicas mesmo, se movendo ali, para a gente chegar para a gente chegar onde a gente está hoje. E a Redenção de Cã, para mim, é impossível estudar hoje ou pensar o nosso país sem pensar a questão da miscigenação e da mestiçagem. Sim. Até porque a personagem, ela é fruto de um relacionamento interracial, né? No caso diferente da Redenção de Cã, ela vai ter a mãe branca e o pai negro, esse pai que ela não conhece, mas que no livro ela conhece, ela vai conhecer, né? E eu acho essa parte muito interessante também no livro. E quando ela topa com aquele quadro, não tem como ela não gastar um tempo ali, né? Sim. E ali, nesse momento da história, inclusive, a Marina vem encontrar com ela, e a Marina tá de saco cheio, quer ir sentar para conversar, e ela falou, mas o que você acha desse quadro? Sim. E ela, legal, mas vamos ali conversar. E para ela não, para ela impacto, tem um outro impacto. Então, entender essa história do nosso país, o livro ele não quer ser didático, né? É um romance, é ficção. Que ele desculpa, se era não, nunca foi a minha intenção que ele fosse didático. Mas eu acho que o livro deixa sementes para que as pessoas possam buscar por si mesmas e ampliar, né, não só seu repertório cultural, mas o seu conhecimento sobre a história desse país. E muito já foi feito a partir desse quadro, desde que ele foi feito lá em 1911 e usado, né, no Congresso Internacional das Raças, para dizer que em 100 anos não teríamos mais pessoas negras retintas no nosso país, e não é isso que acontece de fato, como para hoje a gente entender como um processo traumático que tentou dividir a nós negros, né, nesse país, também não deu certo, mas é importante a gente estar atento e vigilante, porque esse desejo ainda persiste, né, desde os anos 30 para cá. Tivemos episódios recentes que circulam, inclusive, nas redes sociais, que dizem disso, né? Infelizmente. Mas saindo um pouco da história e voltando para a sua jornada de finalista, Sim. Eu queria saber por quê, né? Você já tá no mercado editorial, já ganhou um prêmio, né? Foi publicada em função de um prêmio que você ganhou, o Rio de Contos, né? Sim. Por que você fez essa escolha de colocar esse texto que você se dedicou tanto, investiu na produção dele, que você escolheu colocá-lo num prêmio e não apresentá-lo diretamente a uma editora? Enquanto eu estava me estabelecendo nesse mercado literário, né, no mercado editorial, foi praticamente ao mesmo tempo que o livro também estava sendo gestado na minha cabeça, né, e mais tarde no papel. Então,
eu publiquei primeiro um microconto no Respirar, a Emergência é Essa, né, num processo independente com várias autoras. Depois eu participei do processo formativo da FLUP, a Festa Literária das Periferias, que levou à produção do livro Carolinas, né, 180 textos de 180 mulheres negras. Nessa formação, eu fui mentorada pela Eliana Alves Cruz e conheci muitas pessoas e li diversos textos, escrevi meu próprio texto, Descoberta, né, inspirada aí na Descoberta da Carolina, pelo Audálio de Dantas. Depois escrevi O Fogo nos Macacos, que foi escolhido, né, selecionado para compor a antologia do Rio de Contos, entre mais de 400 contos aqui do estado do Rio. E ali eu fiz outro processo de mentoria também ali dentro. E depois fui convidada para o Quilombo do Lima, e para uma coletânea também da editora Piabiru. E mais tarde eu fiz o Jornal dos Tigres, né, que faz parte da coleção Nossas Histórias, e é um livro voltado para todas as infâncias. Nesse livro é uma criança que encontra o José do Patrocínio, né, a partir de uma queda de bicicleta e da conversa com os familiares. Então, eu tenho grande interesse em escrever histórias que falem das pessoas negras, trazendo elas nesse lugar de humanidade e dialogando com o que eu leio, com o que eu vejo, com as pessoas que eu converso. E a vontade de escrever um romance sempre foi muito forte. Eu já tinha essa história, além de algumas outras, mas já tinha essa história na minha cabeça. Então, estava escrevendo com esse plano. Vou mostrar para pessoas que eu conheço no mercado editorial, vou tentar colocar em alguns desses prêmios. Era a minha vontade. Mas, assim que eu acabei de escrever, saiu esse edital, né? E a Companhia das Letras é uma editora, uma das maiores que a gente tem no país, com uma capilaridade gigantesca, né? Porque é muito chato, às vezes, você viaja, você vai à livraria, você procura seu livro, não tem seu livro. Mas a gente entende, porque o mercado editorial, ele é um mercado difícil, né? A distribuição no nosso país é um gargalo. A distribuição é um gargalo. Levar o livro para o Nordeste, para o Norte, né? Isso é complexo. Então, eu achei que um caminho interessante era o concurso, primeiro porque quando eu terminei, eu falei assim, eu sei que isso aqui vai mexer com muita gente. Por quê? Porque eu tinha mais de uma dezena de leitores beta. Deixava meu mentor maluco. Ele, não é possível, 10 pessoas lendo. Alguns que falhavam, né? E quando eu acabei de vez, aí eu comecei, né? As pessoas começaram a me dar retornos. Então, e aí eu tinha leitor beta homem branco, mulheres negras, gente de 18 anos, gente de 40 anos, gente de 30 anos. Então, e todo mundo mandando mensagem chorando, mandando textos emocionados, com raiva de Leila, com raiva de Marina, com raiva de Matheus, com raiva de Julinho, com raiva de todo mundo, com raiva de Sileia, com raiva de todo mundo. Com raiva da autora. Provavelmente. Então, eu pensei, esse livro, eu acho que ele tem condições de estar em vários lugares. E aí eu pensei, se eu chego a semifinalista, que era meu maior objetivo, eu consigo chegar numa editora e falar, olha, eu fui semifinalista desse prêmio. Eu achei que isso poderia me destacar e podia gerar interesse mesmo na publicação. Porque é aquilo, né? Eu tô lá em Macaé, eu tenho obras publicadas, mas não é fácil, é um caminho complicado. Então, eu achei que, para a visibilidade do meu nome, da minha escrita, ser semifinalista, que era meu maior objetivo, ajudaria a cumprir essa missão, né? Talvez esse seja o seu maior objetivo lá no começo, era lá com aqueles 20 leitores beta. Sim. Mas você fez uma jornada para além disso, né? Sim. O seu investimento não parou na escrita. Sim. Você realmente fez uma campanha para o livro, né? Você fomentou a leitura do seu próprio livro de uma forma muito interessante. Sim. Conta pra gente um pouco dessa jornada, que eu acho que é isso, é o que a gente, como a gente começou a conversa, né? Não é sobre jogar o livro à mesa, é sobre fazer um caminho para que a leitura aconteça, né? Que é o mais importante. Sim. Quando eu comecei a pensar no livro, para mim era muito importante que
ele tivesse uma capa impactante. E eu tinha essa ideia, desde o início, de ser a Leila no mar, só que à primeira vista, sem saber do livro, a pessoa não ter certeza se ela estava no mar ou se ela estava na piscina, já que o nome do livro era Amiga com Piscina. E, na verdade, né, o mar e a piscina é como se fossem dois arquétipos ali para a Leila e para a Marina, né? Então, eu mandei essas ideias para a Rai Lima. A Rai ilustrou meu livro, O Jornal dos Tigres. Eu gosto muito do trabalho dela. A Rai Lima é artista visual e ela foi minha aluna, né? Então, a gente tem uma conexão forte. E aí eu contei a história para ela, a gente fez uma reunião, mandei uns trechos, umas ideias de inspiração, e ela fez essa capa aí, sensacional. Essa foi a primeira ilustração que ela me mandou. Eu falei, é isso aí, acabou, só ajeita, aperfeiçoa, mas para mim é isso aí, já está certo. E ela também fez a capa. E eu fui buscar também revisora, né, tudo isso para deixar o livro mais profissional que eu pudesse. Fui estudar como funciona o KDP, né, a loja Kindle, o cuidado que a gente precisa ter quando insere o livro na plataforma, né, para que a leitura seja agradável, né, para os leitores, tanto no Kindle, no aparelho Kindle, quanto no aplicativo Kindle para celular, ou mesmo no navegador, né, que também é possível a leitura no navegador. Então, estudei um pouco sobre isso, consegui fazer no prazo, tive umas semanas de angústia, porque o livro não aparecia entre as obras participantes, mas apareceu, felizmente. Vários e-mails enviados. Vários e-mails enviados, muito nervoso, caos, gritaria. Mas quando saiu, deu tudo certo, eu pensei, e agora? Como que eu vou fazer as pessoas saberem que esse livro existe? Né? E aí eu fui buscando aí parcerias, fui buscando pessoas que pudessem me ajudar. Então, o coletivo de leitura, né, o Leituras Insubmissas, lá de Macaé, é um coletivo que eu estou desde o 4º mês que ele existe, ele vai fazer 6 anos agora em novembro, e elas super, uma delas era leitora beta, né, e elas super aderiram a Patrícia, a Priscila e a Mariane, então a gente fez uma revelação de capa no Instagram do coletivo, isso já fez o livro chegar para muitos lugares. E aí, quando o livro apareceu, a gente jogou no grupo de leitura, tá, no aplicativo de mensagens do grupo de leitura. E aí, logo no primeiro mês, eu já consegui ter muitas leituras, muitas visualizações, muitas compras por causa disso. Eu fiz esse trabalho também de falar sobre o livro, falar nos lugares sobre o livro. Lancei um livro, mandar para os grupos, né? Enfim. Mas eu acho que o momento assim, de mudança de como as pessoas viram o livro, dele chegar para mais públicos, foi ter contado com a publi que a Maria Ferreira fez. A Maria Ferreira é uma influencer literária que eu sigo há muitos anos, eu participo do clube de leitura que ela fundou junto com a Camila e com a Isa e a Pétala também, que é o Leituras Decoloniais, né? E umas flips aí para trás, eu encontrei a Maria, a gente conversou, dei Jornal dos Tigres para ela gostou, depois comentou comigo que ela gostou muito do livro e tal. Então eu falei assim, Maria, eu quero muito que você leia esse livro, eu quero muito te pagar mesmo essa publi, e porque eu respeito o seu trabalho, sei que esse corre é um corre que precisa ser remunerado, então faz parte do que eu acredito, né, pagar a publi para ela. E aí ela foi me explicar, olha, Dayana, eu vou ler, eu vou fazer a publi, você vai me pagar, mas eu só vou falar o que eu realmente acho. O que faz total sentido, porque Sim. O influencer, ele constrói uma relação ali de autoridade e de veracidade, confiança com seus seguidores. Então ela disse, eu vou fazer, mas antes eu vou vir aqui te dizer o que eu achei. Porque o que eu não achar legal, eu vou falar. Então, para mim, era muito importante ter a Maria, né, fazendo uma publi do livro, porque eu sabia que ela ia fazer com veracidade, que ela ia falar o que ela realmente sentiu e achou. E para mim foi um momento de muita tensão, porque eu fiquei assim, e se ela não gostar? Porque ela me influencia também, eu leio muita coisa que ela indica, então é como se nossos gostos fossem próximos. Então eu pensei assim, nossa, e se ela não gostar? E aí quando ela mandou assim, o roteiro, que ela ia falar do livro e tal, eu fiquei muito feliz, foi um momento muito bom para mim, assim, de certeza da potência que era esse livro. E a publi da Maria, a resenha que a Maria fez do Amiga com Piscina,
falando da Amiga com Piscina com muito carinho, assim, falando as coisas que ela sentiu no livro, trouxe muitos leitores para o Amiga com Piscina, para o livro, né? Muitas vendas, muito. O livro está no Kindle Unlimited. E isso fez com que muitos influencers e pessoas que leem bastante começassem a ler muito. Você via, assim, que depois que saiu o Rios da Maria, como esses números cresceram, né? Subiram. E a partir daí, eu comecei a ter outros influencers que também seguiam a Maria, fazendo divulgações sem Orgânicas, serem né? orgânicas. Pessoas que eu nem conhecia, inclusive. Muito bem. E aí eu fui para um outro clube do livro na minha cidade também, né? Por pessoas que já conheciam a história. Eu vou ter uma leitura coletiva em 2 clubes do livro, agora em setembro e em novembro. Você foi para a Bienal também, Fui né? para a Bienal, né? Fez uma divulgação Apresentei lá. o livro no stand Escreva Garota. Então, eu comecei... Na minha cidade também participei de eventos literários com ele. Então, eu comecei a entender que é isso, que você leva o livro mais longe quando pessoas também com autoridade falam do seu livro. E como é um livro independente, não tem nenhuma editora que vai mandar seu livro. É você Sim. que tem que correr atrás disso, né? Também teve uma outra publi que foi muito importante para mim, a da Aione, né, escritora de A Filha Ideal e outros livros. Ela fez uma resenha de Amiga com Piscina no YouTube. Eu, como consumidora de YouTube, queria muito ter meu livro lá. E ela foi outra pessoa que amou, falou desde o início. A gente troca mensagem até hoje. Desde o início ela falou: estou torcendo pro seu livro, seu vencedor, porque eu amei seu livro, lá, 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 lá. E a resenha dela é muito legal. Ela fala coisas que eu nem tinha pensado. Na resenha dela, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala assim: Leila e Marina. Marina vem de mar. Sim. Mas na verdade não, Marina é uma amiga dessa minha amiga que me inspira, que foi a primeira pessoa que eu contei a ideia. E que ela falou, vai em frente, eu acho essa ideia ótima. E é por isso que é Marina. Mas eu falei, essa explicação da influência literária é muito melhor do que a minha. Como eu não pensei nisso antes? Enfim. É isso, o livro, além dele ser o objeto livro mesmo, que no meu caso é o objeto digital, né? Ele é também uma mercadoria. Sim, então, claro. Se a gente não fala dele, se a gente não leva ele para os lugares, e desde o início eu também pensei, eu vou botar o valor mais em conta que eu puder. Mostrar o material que você levou, por exemplo, para a Bienal, né? Sim. Preparou um card com QR Code para as pessoas panfletinho. Para que as pessoas pudessem ler, chegar diretamente, né? Ao livro, pelo QR Code, fez adesivos que estão aqui espalhados. Então, é um investimento muito grande, porque eu acho que o mais importante de tudo que você conta é que é uma jornada de trabalho. Né? Isso imprime cada vez mais a gente como profissionais da escrita. Né? Isso também é muito importante, porque certamente muitos dos candidatos colocaram um livro lá, quero escrever um livro, vou colocar aqui, né? Que não é o que diz sobre você. Você é uma profissional que está fazendo uma carreira na literatura e no audiovisual com a escrita, né? Então, é um outro lugar, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente mostrar esse caminho, essa trajetória, esse empenho que se faz, como se faz em qualquer outro trabalho, né? Sim, em qualquer outro produto, né? É claro que tem uma dimensão artística também, uma dimensão de inspiração, uma dimensão com que é intangível. Claro. Isso também existe no trabalho literário, mas não só, né? É uma série de outras questões, né? Estar nos lugares certos para falar do seu livro, levar ele para mais pessoas, né? Buscar esses leitores com autoridade nas suas comunidades para falar do livro. Tudo isso é um trabalho, é uma leitura do mercado que faz diferença na distribuição do livro para as pessoas mesmo. E acho que mais que isso, também faz diferença numa editora quando procura
um profissional, porque Espero. o envolvimento que o autor tem com a sua obra também é muito interessante para uma editora. Sim. Né? O quanto você está com a mesma intenção de sucesso do seu próprio livro que a pessoa que está investindo financeiramente em você. Sim, Né? sim, Isso também é um ponto bastante importante. Atualmente, especialmente no mercado editorial. Sim, na faculdade, eu lembro que no primeiro semestre eu lia livro em espanhol, nunca tinha lido espanhol na minha vida, livro em espanhol. Tinha feito aula de espanhol na escola, mas não tinha pego um livro em espanhol para ler. E até os livros em português, muitas vezes, parecia que eles eram feitos para que a gente não entendesse. Sim. Você ficava muito tempo na mesma página. Então, para mim, é muito importante ser lida, ser entendida, né? Eu acho que o que o autor mais deseja é ter leitores, né? Leitores que leiam a sua obra, que comentem sobre a sua obra, que troquem sobre a sua obra. Quando eu leio um autor brasileiro, além de deixar minha avaliação, eu vou lá, às vezes, se ele está disponível nas redes, e vou falar o que eu achei, assim. Sim. Vou agradecer pelo livro, se eu gostar, claro. Se eu não gostar, eu não vou lá, não. Mas se eu gostar, eu vou lá elogiar. Sim, e isso vem acontecendo comigo, e eu acho sensacional, fico super feliz, 100% melhor o meu dia toda vez que isso acontece. Um story, um direct, né, uma mensagem. Então, o meu interesse desde o início era escrever de um jeito que um adolescente meu entendesse, que um adulto entendesse, que trouxesse boas lembranças, fizesse ele refletir sobre essa época da vida dele. Relacionamento mãe e filha, né, que a gente ainda não falou. Mas, assim, para mim também era importante tudo isso. Então, chegar às pessoas, que elas leiam, que elas falem sobre isso é o mais importante para mim. E isso faz parte. Falar sobre o livro faz parte. Pensar no livro, pensar como fazer o livro chegar nas pessoas faz parte de ter leitores. Sim. A gente está falando aqui do livro de novo, me deu a vontade de ler mais um pedacinho, porque eu sou uma pessoa que eu reivindico até hoje o título de macaense, todo mundo sabe, estou aqui com o meu colar da Vera Montani, que eu já presenteei essa macaense, que não veio com um colar igual. Escolhi meu look hoje só para poder ostentar esse colar de macaense aqui. Mas tem um trecho que junta o mar com piscina no livro e que me fez chorar muito. Mas eu não vou chorar aqui, eu só queria um celular da... Eu posso ler para você não chorar. Você quer ler? Eu quero ler. Deixa eu ver. Pronto, foi essa aqui. só. Só para contextualizar para quem ainda não leu, né? Essa coisa de ter a Leila no mar e o título do livro Ser Amiga com Piscina, né? Tem muito a ver com a história, né? Porque assim como a Marina tinha a piscina ali à sua disposição, né? Por ser uma menina rica, de uma classe social bacana, o lugar da Leila era o mar, né? Então, essa água que está no livro, eu acho que é uma água misturada, na minha opinião. Não sei se Raellen pensou isso quando ilustrou, mas quando eu vejo, eu penso nesse mar que, para mim, o de Macaé foi tão importante. Eu sempre fui louca por morar perto do mar, e Macaé, além de tantas coisas boas que trouxe para minha vida, me trouxe o mar para perto, assim, perto mesmo, né? Com essa possibilidade que a Leila tinha. Talvez por isso eu me identifique tanto com esse trecho, especialmente, que se tem coisa em Macaé que não divide ninguém, é o mar, é a praia. A praia é a coisa que em Macaé é de todo mundo. Né? E em todo lugar, eu acho, em certa medida. Tem alguns reservadinhos, né, que a gente não acessa, mas, no geral, essa democratização dos espaços, né, e o mar tem isso. E a Leila se alimenta desse sal. Ficava no mar, mesmo com as ondas fortes. Sabia furar a arrebentação e boiar para descansar das correntezas. Sabia me divertir, mesmo na dificuldade, como meus ancestrais. É lindo. Obrigada. Bom, a gente está na torcida com aquela certeza batendo dentro do peito de que esse prêmio é seu. E ainda que ele não seja dessa forma, você é uma vencedora. Eu tenho muito... Agora... gente, deixa. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e acompanhar essa jornada, que a gente sabe que não é fácil, mas é possível, tanto que a gente está aqui. Então, parabéns. Obrigada.
a sua torcida é grande, é imensa. Eu sei que de todos os outros finalistas também, mas a gente está com você. Em qualquer resultado, com qualquer notícia, a gente vai celebrar de qualquer maneira, porque é uma grande vitória chegar até aqui. Mas a gente quer mais, né? Quer saber o que você está preparando para depois dessa publicação, quais são os planos, o que você está pensando? Primeiro eu quero falar de como encontrar amigos e amigas, escritores, roteiristas, encontrar a sua turma é importante para a gente seguir escrevendo, né? E Simone faz parte da minha turma. A gente não se conheceu em Macaé, a gente se esbarrou em Macaé. Deu sorte, né? Mas não fizemos. Se conhecesse lá, a gente ia quebrar tudo. A gente não se conheceu em Macaé, apesar de estar lá ao mesmo tempo. A gente se esbarrou uma vez numa aula de yoga. Sim. Mas a gente veio se conhecer mais tarde na FLUP, escreve junto até hoje. E com certeza, amiga, se não fosse você e seu incentivo e a gente estar junta sempre, não sei se eu ainda estaria por aqui, sabe? Você, Maíra Oliveira, que não está aqui, vocês são minha turma, meu trio, nosso dengo, do audiovisual e da literatura. Então, eu sou muito feliz da gente ter se encontrado nessa jornada. E eu acho que as pessoas não se encontram à toa, né? Também acho. Então, quando a gente que trabalha com a escrita, eu costumo dizer que eu sou operária das palavras, né? Então, é ali batendo minha marretinha, né, diariamente. Então, além de ter trabalhos no audiovisual que estão seguindo, eu tenho algumas ideias que estão aí para serem escritas, né, de livro infantil, de livro de romance, e eu tenho muito desejo de escrever um livro de contos também, que eu já tenho ali sumarizado os contos que eu quero, mas ele acabou ficando um pouco de lado por causa do romance. Sim. Eu tenho alguns prontos e alguns que ainda não estão finalizados, mas com certeza eu vou retomar. E nesse grupo de leitura, o Leituras Insubmissas, né, lá de Macaé, a gente faz rodas para discutir os livros que sempre trazem muita coisa. E numa discussão aí já há muito tempo que a gente fez, uma amiga, né, hoje uma amiga muito querida, Karen, falou que queria ler um romance sobre o pós-sim no altar. Ela queria um livro que falasse sobre o casamento depois, o relacionamento longevo, sabe? E eu fiquei muito, isso já deve ter mais de um ano, eu fiquei muito com isso na cabeça. Então, eu quero muito escrever um romance sobre um relacionamento longevo, depois né, do sim, assim, né? Depois do sim, e dessas dificuldades, assim, de se manter apaixonado e amando e com um projeto de vida com alguém. O amor sozinho não sustenta tudo, né? Então, tenho muita vontade de escrever meu próximo romance sobre o amor de um casal negro que segue junto, apesar das dificuldades, sabe? Legal. Fala um pouco, então, para a gente finalizar, mas queria que você contasse um pouco como está sendo a jornada do Fogo nos Macacos, que virou curta-metragem, né? Se já passou em algum festival, se tem já festival para passar. Chama o público para acompanhar isso também. Fogo nos Macacos é um conto, né, que está na coletânea Rio de Contos, que é resultado desse concurso, né, de 2020, que o livro saiu em 2022, né, a época da pandemia. É organizado pela Bárbara Caldas, da editora Mater, né, vocês encontram com os autores nas lojas, né, nas livrarias virtuais. E chegou um momento que eu passei por um processo de escrever uma série que foi quase um ano de dedicação na minha vida, onde eu conheci pessoas maravilhosas. A série foi filmada, foi produzida, era para um grande streaming e até hoje a gente não viu essa série sair. Então eu fiquei muito pensando que a gente não tem controle sobre essas coisas. E eu queria ter um trabalho filmado, produzido, finalizado, para mostrar, né, sim, minhas possibilidades em roteiro. E aí eu resolvi adaptar esse conto, Fogo nos Macacos, que fala sobre cicatrizes e questões de uma família negra, né? Cicatrizes ainda abertas, né? Numa família negra que vem à tona quando o casal vai levar o netinho para o avô e a madrasta conhecerem.
e eu resolvi adaptar num curta-metragem, né, para o cinema. Passei esse texto, né, para o Clementino Júnior, que é um diretor com quem eu já tinha feito curso, que eu tinha gostado muito da troca, para que ele dirigisse esse meu roteiro. A gente tentou os editais, mas não conseguimos, e aí eu chamei outra ex-aluna, estou sempre trabalhando com meus ex-alunos, eu chamei uma outra ex-aluna que é atriz e que também tem uma produtora audiovisual, que é a Aber Produções, né, a Carol Aber, e aí eu convidei para produzir esse projeto, para a gente tentar um edital da Paulo Gustavo, né, ali em 2023. E ela super topou, ela foi a produtora, né, produtora executiva e também atriz do filme, e o Clementino me convidou para dirigir junto. Então, no fim, eu fiz o roteiro, também sou co-diretora de Fogo dos Macacos, e foi uma produção que a gente conseguiu, Carol conseguiu fazer 100 pontos nesse edital, um resultado maravilhoso, e a gente filmou em Macaé, com grande parte da equipe de Macaé e arredores, né, com protagonistas negros, com muitas mulheres, né, envolvidas nesse trabalho. Então, foi algo que foi muito gratificante, assim, fazer. Difícil, mas muito bom. Nem foi tanto, mas é difícil em si, né? Mas o resultado ficou muito interessante. A gente foi para um festival em Goiás, Cinemato, e agora a gente está também tendo nossa estreia no Rio, no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu. Que maravilha! Então, em outubro, né, a gente vai estar aí com o filme no Odeon, se tudo der certo. Se tudo der certo, não, já deu certo. Estaremos lá e espero que quem possa ir vá lá prestigiar a gente. A gente tem assunto aberto, mas o tempo do programa não permite. A gente não falou de Dona Cileia. Ai, gente. Vou terminar com ela. Das questões. Ai, de tantas coisas. Leiam um livro, leiam uma Amiga com Piscina e a gente conversa pelas redes, né? Isso aí. Combinado assim. Isso aí. Mas antes de terminar, tem presente. Opa! Você sabe que sou negão, mulher preta, não deixa convidado aqui sem presente. Que coisa boa! Obrigada! A Aline separou com muito carinho. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Pode abrir? Pode. Deixa eu ver. E, gente, não esqueça que todos os presentes que vocês veem aqui, vocês podem adquirir com a sua negão, mulher preta. Linda. Eles têm muito mais do que vocês já viram aqui. Estão sempre fazendo coisas novas, então acompanhem também. Ai, adorei. Adorei. A gente que gosta de brindar, né? A gente que está sempre brindando, ainda mais Sankofa, né? Pois é. Obrigada, Simone. Foi ótimo. Que bom.